Bem-vindos de regresso a mais um Clube dos 52, portanto as 52 entrevistas que nós estamos a realizar na Rádio Observador e no Observador para assinalar os 10 anos do Observador, os 5 anos da rádio, e hoje tenho comigo Luísa Loura. Luísa Loura é a diretora do Pordata. A Pordata é aquela base de dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que imagino a maior parte de nós consulta, eu pelo menos sou viciado, e portanto, quando nós olhamos para os dados, e seguramente é uma coisa que faz com muita frequência, o tipo de dados que muitas vezes nos preocupa mais, porque há alguns que apesar de tudo percebemos que pode haver evolução e com alguma rapidez, maior ou menor rapidez, são os dados da demografia. Portanto, o envelhecimento do país e, ou não, o contributo de cidadãos que chegam de fora do país, não nascidos em Portugal, para essa situação. O que é, digamos, quando olha para isso, onde é que vê sinais de esperança? Já que a maior parte das pessoas só vê sinais de preocupação. Sinais de esperança temos sempre que ter, mas o olhar que eu tenho estado a fazer ultimamente sobre a realidade demográfica não é só focado em Portugal. Eu tenho estado a olhar com especial atenção para a realidade demográfica do mundo. Mas isso ainda fica mais assustada, porque quando olha para os números da África, percebe que vai haver uma mudança tão grande de dinâmica. E vai haver uma mudança enorme de dinâmica e nós temos que ter consciência de que essa dinâmica está a acontecer e que não se para com as mãos, porque as pessoas estão a nascer e estão a morrer, não é? Mas temos de acreditar, temos de conseguir captar o melhor que há no conhecimento e no contributo que essas novas gerações, tanto da África como da Ásia, como da América do Sul, podem trazer para a realidade envelhecida, não só de Portugal, mas da Europa toda. Portanto, há aqui um fenómeno que está a acontecer e que está, se calhar, por detrás desta nova realidade mais bélica do mundo, que é a Europa está a envelhecer, a Rússia está a perder população, a China está a perder população, o Japão está a perder população. A China perder população, enfim, é um problema... Mas é um problema para eles próprios. Para eles próprios, mas não é... Que os faz pensar e que os faz agir, não é? A Rússia está a perder população, também está a fazer agir, porque ter menos população significa ter menos capacidade na intervenção económica e também da geoestratégica global. E, portanto, a Rússia historicamente foi um país que, além das guerras em que participou, e foram muitas, não só beneficiava da sua chamada profundidade geográfica, exatamente, mas também de ter os exércitos mais numerosos. Exatamente. E isso aí é a questão do filho único que há em todos estes países que estou a falar. É um problema que os governantes, imagino, que tenham a noção dele e que queiram agir muito rapidamente antes que se agrave, porque se vai agravar. Curiosamente, e foi um bocadinho de forma inesperada que constatei que os Estados Unidos e o Canadá, a previsão para os próximos anos ainda é de crescimento e durante bastantes anos, bastantes décadas. Sem imigração? Ou com imigração? Eles já devem ter a imigração. A questão é que eles já devem ter têm certamente uma política de imigração e de atração, talvez porque os Estados Unidos têm uma economia muito forte e, portanto, atraem os melhores também para todas as suas áreas tecnológicas e, em particular, atraem também os portugueses. Portanto, eles conseguem atrair o capital humano melhor e não fazem barreira nisso, não é? E, portanto, há aqui um efeito também, eventualmente, de bola de neve, que é, ao ter uma economia pujante e ter as portas relativamente abertas, conseguem crescer com capital humano de muita qualidade. E isso vai tornando a sua economia também cada vez mais pujante. Pronto. Isto para dizer que Portugal, vamos voltar aqui, Portugal, exatamente. Vamos centrar aqui em Portugal,
Portugal, neste momento, é um fornecedor de capital humano e não estamos a conseguir, mas temo-lo, ou seja, estamos cada vez, ou seja, a nossa escola e as nossas universidades estão em modelo contínuo a produzir esse capital humano, e é aí que, conjugado com uma imigração, políticas de imigração semelhantes às que têm os Estados Unidos e o Canadá, conseguir atrair o conhecimento bom que também há nestas populações que estão a crescer. É porque quanto mais gente, maior é a probabilidade de ter muito bons. Por exemplo, quando falamos de emigração com E, portanto saída, portanto exportação de capital humano, recentemente saíram uns dados do Observatório de Imigração em que se falava que 30% dos jovens estão fora do país. E, portanto, saíram na última década e meia. Consegue confirmar esse dado? É porque o dado depois foi sujeito a alguma contestação, que poderia não ser exatamente assim, porque há um dado que não é fornecido pelo INE, é calculado a partir de dados de outros países. Esses dados só conseguem ser estimados a partir do levantamento que cada país faz de quantos portugueses é que tem, não é? E, portanto, não há forma. Nós conseguimos saber um bocadinho os grandes números, mas eu diria que se calhar, se pecar, é por defeito, porque nem todos os países fazem o levantamento, não é? Portanto, o levantamento que está feito conduz a isso. Mas alguns países não têm dados. Eu imagino que um país, os Emirados Árabes, estão a ser um polo destino importante, não é? E esses dados possivelmente não estão nesse reporte. E mesmo os países africanos podem estar a ser destino dos nossos jovens, porque têm possibilidade financeira de lhes pagar bem. Porque aqui o problema, claramente, é o melhor que nós estamos a conseguir produzir em Portugal. Eu não tenho dúvida. É o melhor. Temos um problema de reter. Mas agora... Temos um problema de retenção, porque não conseguimos competir com os salários. Mas também muitos continuarão cá, e aqui a minha expectativa tem sido sempre que eles próprios consigam criar núcleos empresariais e estar na gênese de empresas que consigam atrair ou colegas que saíram ou capital humano de qualidade, digamos, de outros países, não é? E precisamente agora com o teletrabalho, conseguirem montar empresas que usem e utilizar recursos humanos de outros países, também recursos humanos de altíssima qualidade. Sim. Mas, voltando ao problema, falámos da imigração com E à imigração com I. Os números, a dinâmica que está criada ao nível global, indica-nos que não vai diminuir a pressão sobre a Europa. Não vai. Quer porque a Europa não produz, digamos, crianças suficientes para repor digamos, a sua população, quer porque, de facto, à volta da Europa, olha-se para a Europa e quer-se ir para cá. E a Europa não tem sequer a mesma uma política comum como os Estados Unidos, e mesmo assim nos Estados Unidos é visto como sendo o principal problema do país, a questão da imigração. Na Europa, a imigração tem sido acompanhada por problemas políticos, digamos assim, para não dizer mais nada. Como é que prevê que isto possa ser gerido? Porque, de facto, isto quase sempre gera um problema político. A dinâmica está criada e nós estamos a ver o problema político à nossa frente. Tem de haver, por mim, tem de haver um trabalho da sociedade, da comunicação social muito, das escolas muito, um trabalho no sentido da aceitação do outro, não é? E também de conseguir criar condições para que quem chegue se sinta confortável, que não, porque se os próprios portugueses neste momento revelaram não se estarem a sentir confortáveis, não é?
ou seja, não estão a sentir que se esteja a olhar devidamente para os problemas que têm e para a inquietação com que estão, e isso faz com que manifestem alguma revolta. Quem vem de fora e também não tem acompanhamento ou não se sente integrado, se calhar mais facilmente ainda dará sinais de revolta, e esses sinais de revolta acabam por criar aqui instabilidade política. Portanto, eu diria que era importante olhar para o que fazem países, como é que os países que não ficando isentos dos problemas, pelo menos conseguem minorá-los muito. Porque eu não vejo... Alguns são ilhas, não é? São países ilhas, como a Austrália. É mais fácil entrar pelos portos. Exatamente. Mas eu não vou dizer que estou muito otimista. Não estou. Acho que isto não há... temos que ter consciência de que isto vai acontecer e que temos que fazer aqui um trabalho junto das pessoas, primeiro nos jovens nas escolas e nas universidades, que é, digamos, aqui onde se pode conseguir trabalhar melhor a aceitação do outro e o bom conhecimento da cultura do outro, porque conhecendo bem a cultura do outro talvez consiga haver aqui um pouco mais de aceitação. Mas potencialmente conflituoso sempre. Até porque há uma outra questão que, enfim, é uma notícia dos últimos dias, de que neste momento em Portugal um quarto dos bebés que nascem em Portugal são filhos de pessoas que não nasceram em Portugal. Pronto, vamos colocar a questão assim, que é talvez mais fácil de colocar, porque as origens podem ser muito... Não quer dizer que não sejam portugueses, mas não nasceram em Portugal. Não nasceram, sim. E, portanto... o que remete para a questão de saber, então, e os que nasceram em Portugal? Ainda estão a ter menos filhos do que vem, por simplesmente, no índice de fecundidade. Eu fico a suspeitar de que a recuperação dos índices de fecundidade de alguns países, designadamente países que têm comunidades ou imigrantes ou estrangeiras muito maiores que nós, em termos da proporção, se não será enganador. Nós ficamos com a ideia de que, por exemplo, a Suécia ou a França fizeram muito bem a política de natalidade, portanto, recuperaram os índices. Será que eles recuperaram os índices? Porque nós, não sei se há estatísticas sobre isso. Será que eles recuperaram os índices ou estão a ter, os filhos imigrantes é que estão a ter os filhos? Isto é uma pergunta que eu nunca tive resposta. Não, mas é uma pergunta que eu acho que nem faz muito sentido fazer-se, devo dizer. Porquê? Porque a migração das populações, Portugal também teve uma migração enorme nos anos 60, não é? Foram para a França, para o Canadá, para o Brasil. Foi imensa gente, saiu daqui, não é? E nós fomos olhando para os nossos índices de fecundidade, não olhando para o que é que esses portugueses que estavam lá fora estavam a ter de filhos. Portanto, a população move-se. A população move-se e nós temos que olhar para a realidade que temos e não pensar os autóctones. Eu acho que esse conceito, para mim, não me faz muito sentido. Vamos colocar a questão de outra maneira. Em vez de falar de autóctones, por exemplo, vamos para um país que não é o nosso, mas onde as dinâmicas demográficas diferentes entre diferentes setores da população colocam interrogações sobre o futuro do país. Vou falar de Israel. Exatamente. Em que nós temos a população laica, que tem menos filhos, a população religiosa judaica, que tem muito mais filhos, e depois a população árabe, que tem tantos ou mais filhos que a população religiosa. E isto desequilibra demograficamente o país, e eu vou acrescentar, e democraticamente também, porque os setores que estão a ter mais filhos são os setores com menos capacidade de integração. Portanto, a demografia também coloca problemas políticos. Sim, sim. Em termos da demografia de pequenos grupos dentro do país, não é? Portanto, quando de repente nós temos alguns, e não é o nosso caso, não é? Pode ser o caso de outros países, grupos que crescem mais depressa que outros e onde não há total integração cultural, isso pode causar... Isto vem um bocadinho na linha da minha preocupação inicial. Assim como estamos a falar dentro de um país, os grupos a crescerem de maneira diferente, também podemos falar em termos mundiais de países a crescerem de maneiras diferentes, porque de facto os
ter população jovem, ter população em idade produtiva e ativa e população que pode ser e que pode vir a alimentar, a constituir a base dos exércitos, sejamos francos, que é um bocadinho a preocupação também em Israel, não é? Porque não é só a questão política, onde é que... Porque, desse ponto de vista, eu diria, deixa-me fazer uma pequena provocação, que a boa parte da paz europeia tem a ver com o facto de nós termos menos jovens na população, portanto, não só menos disponibilidade para os exércitos, como eu diria, menos vontade de combater. E também porque, por isso é que eu acho que estamos aqui numa fase de inversão, porque a população europeia foi crescendo, apesar de, durante as últimas décadas, durante estes anos de semi-paz, não é? De relativa paz, nós tivemos aqui muitas décadas de uma paz relativa, de certa maneira. Nós vamos dizer que é o período, na Europa, o período mais longo de paz. Exatamente. Enfim, o século, também tivemos quase 100 anos entre o Congresso de Viena e a Primeira Guerra Mundial, mas apesar de tudo houve guerras grandes, houve guerras entre vários países europeus nessa altura. Mas nunca tivemos 80 anos seguidos tão pacíficos como estes, em que as guerras foram todas muito na periferia, aos Balcãs, exatamente. Assim, e isto porque a Europa estava a crescer, a economia também, e portanto, os próprios países, sei lá, mesmo a Rússia também estava numa situação económica, havia aqui um equilíbrio chamado equilíbrio geoestratégico. E eu acho, isto é a minha opinião, não é? Que esse equilíbrio desmoronou-se muito por causa destas novas dinâmicas de população, por esta evidência de que a Europa vai precisar de gente, eventualmente a Rússia também é capaz de estar com essa percepção de que vai precisar de gente, e não sabemos como é que vamos lidar com isto, e portanto tudo isto traz aqui um grande desequilíbrio. Isto é a forma, é a visão que eu tenho quando olho para esta diversidade nos crescimentos, uns a crescer muito, outros a crescer muito. E acho que isto nunca aconteceu no mundo assim tão drástico. Seguramente não aconteceu porque as taxas de mortalidade eram muito iguais. Exatamente. Muito iguais em todos os países, não é? Exatamente, isto é tudo uma realidade histórica muito também, diferente. Não é? A pílula só tem 50 anos, 60 anos. Portanto, aí há países onde aparentemente não se pratica. Por exemplo, isso cria duas dinâmicas que são talvez as mais contrastantes fora da Europa, que é a dinâmica indiana e a dinâmica chinesa. Olhando para isso, enfim, já que esteve a olhar para esses números, qual é a impressão com que fica? E tem a ver também um bocadinho com questões culturais. Eu surpreendo-me, eu não conheço muito bem a cultura indiana, mas surpreende-me como é que uma península com aquela densidade demográfica não tem guerras e tem, digamos, de acordo com aquilo que fomos dizendo, poderia haver guerras muitíssimo violentas na Índia, não é? Porque tem gente nova, porque tem tudo isso. Portanto, eles devem ter, certamente terão uma cultura e que os faz tentar ir por consensos de alguma maneira. Pronto, é o que eu imagino, eu não conheço em profundidade, mas pronto. Enquanto que a história da China é um bocadinho diferente, não é? Portanto, ainda tem isso, tem a questão cultural e como é que a questão cultural mobiliza a população para situações de conflito mais agressivo ou não é? Portanto, isso tudo... Deixa-me só, para acabar, porque nós estamos quase no fim, o seu texto é um texto que começa com uma nota pessimista e diz que a ordem pacífica está a acabar. E a ordem democrática? E a ordem estatística. Não, é que quando a ordem pacífica começa a alterar-se desta forma, a ordem democrática vai sofrer. Vai sofrer, porque as pessoas vão sentir-se acossadas, vão começar a sentir que os governos não estão a conseguir dar resposta às suas ansiedades, e portanto a ordem democrática também
vai sofrer com isto, sim. E nós estamos num ano particularmente crítico, nunca houve tantas eleições. Exatamente. Até na Índia, penso que vamos ter eleição. Até na Índia, tudo, exatamente. Só uma nota positiva aqui, eventualmente, para que eu também tenho aí no texto, em relação à situação geoestratégica do país, porque há aqui um outro fenómeno aqui em jogo, que são as alterações climáticas. Elas estão aí, se é devido aos homens ou não me vou pronunciar, mas elas estão. É claro que há uma alteração climática, que seja pelo que o universo está em alguma mudança. Já houve muitas alterações climáticas no planeta Terra. Talvez não neste ritmo. Talvez no outro ritmo. Não sabemos que o ritmo terá sido parecido. De qualquer maneira, é necessário termos um consumo de energia que seja mais sustentável e menos poluidor, e, portanto, a chamada transição energética é outra preocupação com que os países vão estar, e os países vão se posicionar para dominar um bocadinho isso. E Portugal pode estar numa posição geoestratégica favorável. Vantajosa, sim. Não é vantajosa. Não tem petróleo, mas tem sol. E está a meio caminho, digamos, estamos mais profundamente dentro do Oceano Atlântico do que os restantes países da Europa, não é? E, portanto, pode ser aqui um ponto de entrada para alguma solução no que respeita à energia, não é? Portanto, vejo isso aí com, digamos, se for bem pensado... Mais otimismo. Mais otimismo. Aí portanto, pode ser mais otimismo. Enfim, o nosso tempo acabou e pelo menos terminámos com uma nota otimista. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada eu. Foi um gosto.